Bom dia, jovens queridos da nossa classe Embaixadores de Cristo. Estamos na nossa última lição da nossa série Gênesis. Tá? Estamos na lição de número 17, José, benévolo quando exaltado. O livro do Gênesis termina justamente com a história de José. E nas lições passadas, nas lições 15 e 16 da nossa revista, nós acompanhamos, a saga do meu xará José, filho de Jacó, e vimos que, não obstante ele ter sido criado como o filho queridinho do seu pai, não obstante ele ter sido odiado pelos seus irmãos a ponto de chegar até planejar sua morte e, enfim, ser vendido por eles por mercadores midianitas que por ali passavam, ele veio a ser uma figura proeminente no Egito, não apenas como administrador, mas principalmente por sua vida e por sua conduta de um verdadeiro servo de Deus. José viveu um drama familiar, José foi escravizado, José foi tentado, José foi falsamente acusado, ele esteve preso e foi esquecido na prisão. Poderíamos dizer então que José reunia todas as credenciais para ser um jovem revoltado, tanto com a sua família e também até mesmo com Deus, indiferente com Deus. Mas antes de entrar propriamente no assunto da nossa lição, eu gostaria de deixar uma pergunta inicial. A sua condição familiar, sua condição social ou suas frustrações experimentadas ao longo da vida tem definido o tipo de cristão que você é hoje? Atenção, vou repetir. A sua condição familiar, sua condição social ou frustrações experimentadas ao longo da sua vida tem definido o tipo de cristão que você é hoje? O escritor norte-americano Ralph Emerson certa vez disse que nós podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas somos responsáveis pela maneira como nos comportamos quando elas acontecem. Este é um princípio muito interessante e se contrapõe à célebre definição de Rousseau, filósofo iluminista, segundo o qual o homem é um produto do meio, a partir de uma concepção de que a natureza humana é intrinsecamente boa e que o seu contexto social é que o corromperia. Infelizmente, nos dias de hoje, a concepção de Rousseau tem falado muito mais alto. Chegamos a utilizar esse argumento até mesmo como desculpa, para justificar ou jogar a culpa dos nossos erros na sociedade. O contexto de José nos ensina justamente o contrário. José tinha tudo para ser um jovem revoltado, amargurado e ressentido, mas sua fidelidade a Deus não permitiu que as circunstâncias negativas que o envolviam pudessem afetar o seu caráter e as suas ações. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e queremos nesse momento, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender as lições da Tua Palavra, em especial a respeito da vida de José, um homem íntegro, que mesmo diante das circunstâncias da vida, honrou as posições às quais o Senhor colocou de liderança à frente do governo do faraó egípcio, e assim, ó Pai, foi utilizado como instrumento pelo Senhor para a manutenção do Teu povo em meio àquela circunstância de fome ali no Egito. E que a vida de José nos seja um exemplo, que a vida de José nos seja essa inspiração, para que possamos colocar, ó Pai, a nossa vida, os nossos propósitos em Tuas mãos, para que o Senhor dirija conforme o Teu propósito. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Gênesis capítulo 41 inicia ainda com José preso por conta de uma falsa acusação de importunação sexual pela mulher de Potifar. A Bíblia não fala o nome. Alguns
até ironicamente a chamou de Patífara, né? Mas mesmo José, depois de ter interpretado os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, passados 2 anos de que isso aconteceu, Josué permanecia ali esquecido naquela prisão. O copeiro-chefe, embora tenha sido beneficiado com a liberdade, simplesmente esqueceu de interceder por José junto a Faraó. Veremos então nessa lição como José reagia diante da ingratidão, da injustiça e dos reveses da vida. Diferentemente do copeiro, que recebeu a benevolência de Faraó e esqueceu de José, José respondia com benignidade até mesmo àqueles que intentaram mal contra ele. Os homens poderiam até esquecer de José, mas Deus não se esqueceu dele. Seguindo aqui o ponto 1 da nossa revista, nós temos aqui o benefício geral, Gênesis 41, versículos 14 a 57. Por esse tempo que Faraó teve um sonho que os sábios do Egito não conseguiam de jeito nenhum interpretar. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. Esses sonhos perturbavam o sono de Faraó. Foi só nesse tempo que, passados já 2 anos, que o copeiro-chefe lembrou de José e falou a Faraó dos sonhos que José havia interpretado na prisão. Em um tempo em que a interpretação de sonhos era uma prática comum, Deus, por meio de José, não apenas deu a resposta a Faraó, como também disse o que o governante teria que fazer. Viriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E Faraó deveria escolher administradores sobre a terra para separar a 5ª parte dos frutos da terra nos anos de abundância para mantimento durante os 7 anos de fome que viriam. E assim se fez. A graça de Deus era tão abundante sobre a vida de José que ele teve autoridade para aconselhar Faraó sobre o que deveria fazer para enfrentar o tempo de fome. Nós vemos isso lá nos versículos 33 a 36. Faraó, então, gostou do conselho e escolheu o próprio José para governar a casa. Isso com 30 anos, José é usado por Deus para beneficiar todo o Egito e ainda suprir as nações que sofriam com a fome. Nesse ponto, eu quero aqui fazer uma observação sobre a aplicação que nós encontramos na nossa revista. O pastor José Humberto de Oliveira destaca aqui que às vezes Deus quer nos falar, ensinar ou avisar algo por meio de um sonho. O que temos a fazer é discernir se realmente é Deus quem está falando conosco. A não ser que você ore pedindo discernimento, não há caminho seguro e nem referência bíblica para saber com 100% de acerto se é Ele quem está falando e se a interpretação correta é exatamente isto ou aquilo. É preciso, com devido respeito ao autor da lição, que essa forma de comunicação ou de revelação de Deus, o sonho, por meio de sonho, ela não é mais necessária nos dias de hoje. Deus nos revelou a sua vontade por meio da palavra, por meio do verbo encarnado, Jesus, como nós vemos lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. É importante lembrar que na época de José não havia registros escritos. Gênesis ainda estava sendo contado. E só mais tarde é que Moisés vai registrar o Pentateuco. Não que hoje, por meio de algum sonho, de repente, não possamos ser despertados acerca de alguma verdade espiritual. Deus pode sim nos ensinar algo por meio de um sonho, mas nada que não tenha sido revelado já em sua palavra, como expressão da sua vontade. Muitos falsos profetas vêm enganando muitas pessoas através de sonhos, fazendo revelações de sonhos, profecias, revelações que nada têm e nada vem de Deus. Então eu queria deixar só essa observação em relação à primeira aplicação que consta aqui na nossa revista. Vamos lá para o segundo ponto, beneficiando os irmãos. Gênesis capítulo 42, versos de 1 até o 45, versículo 28. Então é uma narrativa longa que nós temos aqui no nosso texto, mas vamos tentar resumir, já que vocês ao longo da semana certamente já
leram esse texto. Bom, passados os 7 anos de abundância, claro, vieram os 7 anos de fome, conforme Deus havia revelado a José. E Deus, ele tem os seus caminhos perfeitos. A fome, claro, que atingiria a todos, atingiria também a terra de Canaã e, obviamente, a família de José. Em Gênesis 42 a 45, nos relata a saga dos irmãos de José em busca dos alimentos no único local onde havia, que era justamente no Egito. Como disse, ao longo da semana, nós lemos toda essa história em detalhes na nossa leitura diária da classe. Então, aqui eu vou direto ao ponto. Imagine você na posição de José. Passa de repente um filme na sua cabeça de tudo o que aconteceu. Inveja, zombaria, plano de morte dos irmãos, a venda aos medianitas como escravo, a injusta prisão, e agora você tem a oportunidade de dar o troco. O que você faria? Eu não sei o que você faria, mas Deus deixou registrado na sua palavra, na vida de José, como Ele quer que nós façamos. José tinha absoluta certeza de que a mão de Deus estava sobre ele. Em Gênesis 45, capítulo 4 a 8, nós lemos a resposta de José. E convido vocês para lerem também Gênesis 45, versos 4 a 8. Diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Vemos aí que José tinha muito claro na sua mente o seu propósito de estar ali e ter a oportunidade também de abençoar não só o povo do Egito, não só Faraó, e todo o povo do Egito, mas também garantir a própria sobrevivência da sua família, dentro daquele plano maravilhoso que Deus já havia pactuado com Jacó. Então, o autor da nossa revista nos deixa a seguinte aplicação a esse respeito. Não devemos pensar que todas as coisas ruins que acontecem conosco são necessariamente a manifestação da vontade de Deus. Isso só deve ser tido como certo se tivermos absoluta certeza de que estamos em constante obediência à voz de Deus. O bom caráter de José e sua integridade constante são evidências claras de que o seu sofrimento não foi castigo divino, mas sim um preparo para se tornar o grande líder do Egito. Nesse ponto eu não vou entrar aqui em discussões teológicas a respeito da extensão da expressão vontade de Deus que o autor quis dizer aqui. Nós entendemos aqui que a intenção do autor, do pastor José Humberto, de que, no sentido talvez de que as coisas ruins que nos acontecem não são, digamos, desejadas por Deus. Entendemos que todas as coisas estão debaixo da vontade soberana do nosso Deus, mas é certo que Deus não deseja que certas coisas aconteçam sobre nós, principalmente coisas ruins. Então penso que nesse sentido é que o pastor aqui na nossa lição está se referindo, que nós não devemos pensar que as coisas ruins que aconteçam seja manifestação da vontade do Senhor. Mas se você quer se aprofundar nesse assunto, e um assunto que é muito importante para você, jovem, esse livro aqui é muito interessante, Tomando
Decisões segundo a vontade de Deus, do pastor Heber Campos Júnior, né? É um livro pequeno, você pode ver aqui, são 140 páginas, que é muito importante, traz uma abordagem bem didática sobre a vontade de Deus revelada, vontade de Deus decretiva, permissiva, etc., dentre outras definições teológicas que nos ajudam a compreender as Escrituras. José compreendia muito bem qual era a vontade de Deus, ou o propósito de Deus em que ele estivesse naquela situação de autoridade. O programa divino de abençoar a família pactual de Jacó por intermédio de José, preservando a linhagem escolhida, permitiu que ele chegasse a uma posição de poder no Egito devido à sua fidelidade, mesmo em meio à punição injusta e pelo abandono. José não pensou em momento algum que ele tinha dado a volta por cima. Ele não se valeu de algum critério de meritocracia para dizer que ele merecia estar onde ele estava. Hoje, o mundo endeusa o mérito. É verdade. Não só o mérito, mas o sucesso, o poder, como conquistas do homem para o seu prazer e para o seu orgulho próprio. Puro hedonismo. José não pensava assim. Seguindo aqui na nossa revista, nós temos os efeitos da benevolência de José. Aí nós vamos passar para a questão do reencontro de José com a sua família, e esse encontro ele se deu por etapas, conforme nós lemos lá em Gênesis 42, a partir do versículo 8, e é curioso nós entendermos a necessidade disso. José não foi logo perdoando de uma vez, era necessário ensinar lições importantes aos seus irmãos, não obstante o intenso desejo de rever o seu pai e seu irmão Benjamim. A interação entre José e os seus irmãos no Egito foi o meio pelo qual Deus tratou um problema existente ali na família de Jacó: a contenda e o engano. Isso prejudicava a unidade e ameaçava a própria sobrevivência da família, a qual Deus fez um pacto, conforme ele Gênesis capítulo 35, versículos 10 e 11. E esse pacto era justamente de se tornar uma nação e multidão de nações. No primeiro duro contato de José com seus 10 irmãos, ele acusa os seus irmãos de serem espiões, exigindo então a custódia de Simeão. Simeão teria que ficar ali, né, em garantia da presença de Benjamim, que havia ficado lá na terra de Canaã com seu pai Jacó. Essa situação vai produzir nos irmãos de José a primeira percepção de culpa e da justiça retributiva de Deus. Veja lá em Gênesis 42, 21 a 24, né, o diálogo dos irmãos de José. Vamos ler esse texto, Gênesis 42, versículos 21 a 24. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou, depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Essa estratégia de José foi justamente para trazer à memória o pecado dos irmãos de José, para que eles tivessem, antes de qualquer coisa, antes mesmo de receber o perdão de José, tivessem a consciência do ato pecaminoso deles para com José. Isso nos ensina que o ato de perdão deve, sempre que possível, ser precedido de uma confrontação sábia. Muitos de nós temos muita dificuldade para perdoar porque nós preferimos pular essa etapa. Antes de liberar o perdão à família, José precisava trazer à luz o pecado de seus irmãos. Ele não fez isso esfregando o pecado na cara deles, não. Tal como Natã, mais tarde,
vai levar Davi à consciência do seu pecado, é uma história que você vê lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15, José conduziu sabiamente os seus irmãos à consciência do mal que lhe haviam feito. Já o segundo contato de José com seus irmãos teve o propósito de colocar à prova a lealdade mútua, especialmente em relação à sua devoção a Jacó, por meio de Benjamim. Se a história ainda está fresca aí na sua mente, os 9 irmãos de José retornaram a Canaã, deixando Simeão preso até que lhe trouxessem Benjamim. Não sabemos quanto tempo se passou, mas quando a comida acabou, Jacó pediu aos seus filhos que retornassem ao Egito para comprar mais mantimentos. Nesse momento, eles se lembraram de que eles só poderiam retornar ao Egito se eles levassem Benjamim, para assim resgatar Simeão. Esse era o plano de José para que toda a sua família estivesse presente ali no Egito. Aí veja que curioso, José aos poucos vai demonstrando o seu favor aos seus irmãos, não aceitando a devolução da prata e tratando-os com honra. Quando os irmãos se curvam para reverenciar José, lá em Gênesis 43, verso 26, o sonho que tanto irava os seus irmãos acaba se cumprindo. O perdão, meus queridos, deve ser algo restaurador. Perdão sem mudança de atitude é mera palavra lançada ao vento. É claro que há situações em que isso não é possível, mas sempre que for possível, o ato de perdão ele deve ser precedido pela ciência do pecado. Não deve ser um mero eu te perdoo e a gente não fala mais nisso. O perdão ele exige uma proatividade do ofendido em relação ao ofensor e não o inverso. Resolvido então o problema entre os irmãos, era hora de revelar toda a verdade a Jacó, para assim, à luz dos propósitos divinos, de levar toda a sua família para o Egito para enfrentar os restantes 5 anos de fome que ainda viriam, garantir ainda a sobrevivência física, a pureza racial e a preservação espiritual do povo de Israel. O final do livro de Gênesis e, portanto, da nossa revista, trata dos últimos dias de José. Aqui o autor comenta que a vida de José foi tão plena de recompensas que até o seu pedido em relação aos seus ossos foi atendido, lá em Gênesis capítulo 50, verso 25. E é justamente este o destaque que o autor aos Hebreus faz da história de José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 22, a galeria dos heróis da fé. Vemos então que José compreendeu a providência de Deus desde o início, garantindo o cumprimento da aliança feita com Jacó, provendo um meio para manter a família no Egito a salvo da fome que assolava o mundo da época. Jacó, por seu turno, fez provisões para garantir a continuidade da aliança e a sua ligação permanente com a terra de Canaã, exigindo de José que os seus restos mortais fossem enterrados na terra de Canaã, para que Jacó não fosse enterrado no Egito, mas que fosse levado para Canaã, mantendo assim aquela identidade com a terra que havia sido prometida desde lá Abraão. Por fim, a bênção profética patriarcal de Jacó aos seus filhos, lá em Gênesis 49, versos de 1 a 28. E bênção essa que vai definir o futuro dessa família na história e na geografia de Israel, lembrando que tomaram posse da terra de Canaã 12 tribos dentre os filhos de Jacó, aí compreendendo 10 filhos e mais os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. O teólogo Meir Pirman, creio que é essa a pronúncia, destaca que Gênesis termina com as experiências de José no Egito, para mostrar
como o plano da redenção tem a ver com a visitação de Deus ao seu povo. José foi escolhido e conduzido por Deus todos os dias da sua vida. Deus, Criador da terra, é também o Redentor de toda a terra. E se há um aspecto que nós podemos destacar no final da história de José, é a sua constante fidelidade a Deus, seja entre seus irmãos, seja dentro da cisterna ao qual ele foi jogado, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja na presença de Faraó, seja no reencontro com aqueles que lhe fizeram mal, seja salvando a sua família da morte pela fome, seja na sua própria morte. A vida de José foi o instrumento da provisão de Deus no passado e a perspectiva de sua gloriosa libertação no futuro. Isso na palavra do pastor Eros Pasquini, que a gente já conheceu aí por indicação do pastor Egon. Então nós encerramos por aqui, desejando que o estudo da vida de José seja inspirador para cada um de nós, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Deus na sua vida. Vamos orar. Nosso Pai bendito, nós te louvamos pela vida do nosso irmão José, porque apesar dos reveses experimentados na vida, ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo e o Senhor o abençoou, não só a si, não só ao governo do Faraó, não só ao Egito, mas principalmente porque por meio da atuação de José, da administração de José à frente do Egito, ele foi usado pelo Senhor para trazer a sua família e garantir a sobrevivência dessa família, para que os teus propósitos, o teu plano permanecesse de pé. Que a vida de José seja um exemplo para todos nós, principalmente para os jovens dessa classe, que possam se espelhar nos exemplos de vida de José, para que vivam uma vida de fidelidade constante ao Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.